A crescente ameaça da Rússia e a possibilidade de uma escalada da guerra na Ucrânia estão forçando a Europa a reavaliar sua estratégia de defesa. Com a incerteza sobre o futuro do apoio militar dos Estados Unidos ao continente, os líderes europeus começaram a discutir medidas para garantir sua segurança sem depender exclusivamente de Washington. Nesse contexto, a França emerge como peça central na dissuasão nuclear da Europa, reforçando seu arsenal e expandindo sua presença militar em países estratégicos. A preocupação dos países europeus aumentou significativamente nos últimos meses, à medida que a Rússia intensificou sua retórica agressiva e continuou a expandir sua capacidade militar. Algumas nações do leste europeu, como Polônia e os países bálticos, temem que, caso a guerra na Ucrânia não seja contida, Moscou possa tentar avançar sobre outros territórios. Ao mesmo tempo, o aumento das tensões entre os Estados Unidos e seus aliados europeus gerou questionamentos sobre a confiabilidade do compromisso americano com a segurança do continente. A França, como a única potência nuclear da União Europeia, passou a desempenhar um papel cada vez mais ativo nesse cenário. O presidente Emmanuel Macron já declarou publicamente que a dissuasão nuclear francesa deve ser considerada um pilar central da defesa europeia. Essa mudança de postura reflete uma tentativa de Paris de assumir uma posição de liderança na segurança do continente, especialmente diante da possibilidade de que um futuro governo americano reduza o envolvimento dos Estados Unidos na OTAN. Para fortalecer sua capacidade de resposta militar, a França anunciou investimentos significativos em seu arsenal nuclear. O governo francês planeja modernizar suas ogivas nucleares, aprimorar seus submarinos estratégicos e desenvolver novos sistemas de mísseis balísticos. Esses esforços fazem parte de um programa mais amplo de expansão da defesa francesa, que inclui o aumento do orçamento militar e o reforço da presença de tropas francesas em diferentes partes da Europa. A França também está ampliando sua presença militar em países do leste europeu. Tropas francesas foram enviadas para a Polônia, a Romênia e os países bálticos, como parte dos esforços da OTAN para conter qualquer avanço russo na região. O objetivo é demonstrar que a Aliança Ocidental está preparada para responder a qualquer ameaça, ao mesmo tempo em que fortalece a cooperação entre os países europeus na área de defesa. O reposicionamento estratégico da França não se limita apenas a questões militares. Paris também está trabalhando para reforçar a autonomia da Europa em matéria de defesa e segurança. O governo francês tem pressionado por uma maior integração militar dentro da União Europeia, argumentando que o bloco deve ser capaz de se defender sem depender exclusivamente dos Estados Unidos. Essa visão, no entanto, ainda enfrenta resistência dentro do continente, especialmente de países que preferem manter laços mais estreitos com Washington. Com a guerra na Ucrânia entrando em uma nova fase e a incerteza sobre o futuro do envolvimento dos Estados Unidos na Europa, a importância da dissuasão nuclear francesa cresce a cada dia. Nos próximos meses, a forma como a França conduzirá sua estratégia de defesa será crucial para definir o equilíbrio de poder no continente. Se Paris conseguir consolidar sua posição como líder militar da União Europeia, a Europa poderá se tornar menos dependente dos Estados Unidos e mais capaz de garantir sua própria segurança contra ameaças externas. A estratégia nuclear da França está passando por uma transformação significativa em resposta ao cenário de crescente tensão na Europa. Com a possibilidade de que os Estados Unidos reduzam seu compromisso com a defesa do continente, Paris vê a modernização de seu arsenal nuclear como um elemento essencial para garantir a segurança da União Europeia. Essa mudança não apenas fortalece a posição da França como potência militar, mas também redefine o papel da Europa na geopolítica global. A dissuasão nuclear francesa baseia-se em dois pilares principais: sua frota de submarinos estratégicos equipados com mísseis balísticos e seus caças-bombardeiros capazes de lançar ogivas nucleares. Nos últimos anos, o governo francês anunciou um grande investimento na modernização desses sistemas, garantindo que a França continue a ter uma capacidade de resposta eficaz diante de qualquer ameaça. O desenvolvimento de novas tecnologias de mísseis, incluindo versões aprimoradas do M51, que equipa os submarinos franceses, faz parte desse esforço. Além disso, a França tem reforçado seus laços militares com a Alemanha. O objetivo dessa movimentação é enviar um sinal claro à Rússia de que a Europa está se preparando para qualquer eventualidade e não hesitará em fortalecer sua capacidade de dissuasão. A reação russa a essas mudanças foi previsível. Moscou condenou veementemente o fortalecimento do arsenal nuclear francês e classificou-a como uma provocação direta.
O Kremlin argumenta que essa decisão aumenta o risco de um confronto nuclear na Europa e acusou a França de estar seguindo os interesses estratégicos em vez de buscar soluções diplomáticas para a crise na Ucrânia. Além das declarações agressivas, a Rússia também tem intensificado suas próprias atividades militares. Relatórios indicam que Moscou tem reforçado suas forças nucleares táticas e ampliado suas operações militares nas proximidades das fronteiras da OTAN. O governo russo já declarou que, se a França continuar expandindo sua presença militar na Europa Oriental, poderá adotar medidas de retaliação, como o posicionamento de mais mísseis nucleares em Kaliningrado, enclave russo estrategicamente localizado entre a Polônia e a Lituânia. O reposicionamento da estratégia nuclear francesa também gerou debates dentro da própria União Europeia. Enquanto países como Alemanha e Polônia veem essa mudança como um passo necessário para fortalecer a segurança do continente, outros países, como a Áustria e a Irlanda, expressaram preocupações sobre a escalada militar. Essas nações historicamente adotaram políticas de neutralidade e temem que a militarização excessiva da Europa possa aumentar as tensões com a Rússia, em vez de garantir a estabilidade da região. Diante desse cenário, a França tem buscado equilibrar sua postura militar com esforços diplomáticos para evitar uma deterioração completa das relações com Moscou. O presidente Emmanuel Macron já afirmou que, apesar do reforço da dissuasão nuclear, Paris continua comprometida com a busca por soluções diplomáticas para o conflito na Ucrânia. No entanto, o governo francês também deixou claro que não aceitará ameaças da Rússia e que está preparado para fortalecer ainda mais suas capacidades militares, caso necessário. O impacto dessa nova estratégia não se limita apenas ao campo militar. O fortalecimento da capacidade nuclear francesa também tem implicações econômicas, já que o aumento do orçamento de defesa exige investimentos substanciais na indústria militar do país. Empresas francesas especializadas em tecnologia de defesa, como a Dassault Aviation e a Naval Group, estão se beneficiando desses novos contratos, impulsionando a economia e reforçando a posição da França como um dos principais exportadores de equipamentos militares do mundo. À medida que a França avança com sua estratégia de defesa, a Europa enfrenta um momento de redefinição de seu papel no cenário global. Se antes a segurança do continente dependia majoritariamente dos Estados Unidos, agora Paris está assumindo um papel de liderança e promovendo maior autonomia militar para a União Europeia. A questão que permanece é até que ponto essa nova abordagem será suficiente para conter as ameaças externas e manter a estabilidade na região. Nos próximos meses, as decisões da França e da União Europeia em relação à sua estratégia de defesa serão cruciais para determinar o futuro da segurança do continente. Se a França conseguir consolidar sua posição como potência nuclear de referência na Europa e coordenar seus esforços com seus aliados europeus, a União Europeia poderá finalmente se tornar uma força militar independente. No entanto, se as divisões internas entre os países do bloco persistirem, a dependência dos Estados Unidos poderá continuar sendo um fator determinante para a segurança da Europa. Se a França conseguir consolidar seu papel como potência nuclear de referência na Europa, a União Europeia poderá finalmente avançar em direção a uma defesa mais autônoma. Isso significaria menor dependência dos Estados Unidos e uma estrutura de segurança mais alinhada com os interesses do próprio continente. Por outro lado, o cenário ainda é incerto. A Rússia continua reforçando suas forças militares e adotando uma retórica agressiva contra o Ocidente. Moscou já deixou claro que vê o fortalecimento das capacidades nucleares francesas como uma ameaça direta, e a possibilidade de novas movimentações russas em resposta não pode ser descartada. Se o Kremlin decidir aumentar sua presença militar nas fronteiras da OTAN ou reforçar suas próprias capacidades nucleares em Kaliningrado, a tensão na Europa pode atingir um nível ainda mais crítico. Além disso, dentro da própria União Europeia, há ainda divisões sobre o caminho a seguir. Enquanto alguns países defendem uma maior integração militar sob a liderança da França, outros ainda preferem manter a aliança com os Estados Unidos como principal garantia de segurança. Essa falta de consenso pode dificultar a implementação de uma estratégia de defesa verdadeiramente europeia e limitar o alcance dos planos franceses. Outro fator que pode influenciar o futuro da estratégia francesa é a política interna dos Estados Unidos. Se um governo americano decidir reduzir o compromisso com a OTAN ou adotar uma abordagem mais isolacionista, a necessidade de uma defesa europeia independente se tornará ainda mais urgente. Por outro lado, se Washington continuar investindo na segurança da Europa, a dependência dos Estados Unidos poderá persistir,
enfraquecendo a posição de liderança da França dentro do bloco. Independentemente do cenário que se concretizar, uma coisa é certa: a Europa não pode mais ignorar a necessidade de reforçar sua defesa. A guerra na Ucrânia mostrou que o continente ainda é vulnerável a conflitos de grande escala, e depender exclusivamente dos Estados Unidos para sua segurança não é mais uma opção viável a longo prazo. A França, com sua capacidade nuclear e seu histórico de independência militar, pode ser a chave para essa nova era da defesa europeia, mas precisará superar desafios políticos e diplomáticos para consolidar essa posição. Nos próximos anos, o equilíbrio de poder na Europa dependerá das decisões tomadas agora. Se a União Europeia conseguir se unir em torno de uma estratégia de defesa comum, poderá garantir sua segurança sem depender inteiramente de aliados externos. Se as divisões internas persistirem, o continente poderá continuar vulnerável às mudanças na política internacional e à crescente ameaça representada pela Rússia. O que está claro é que a segurança europeia está em um ponto de inflexão. O papel da França na defesa do continente nunca foi tão relevante, e suas ações nos próximos anos poderão definir o futuro da estabilidade na região. A Europa está pronta para assumir o controle de sua própria segurança, ou continuará dependendo das decisões de Washington? Com isso, o que você acha dessa nova realidade? Compartilhe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais análises sobre segurança global. Obrigado por assistir.